Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. José Cavalcante Cardoso Neto. Ele é especialista em concursos públicos, ou seja, aqui no Ceará está havendo uma confusão aí sobre os concursos públicos, principalmente da Polícia Militar, e ele está aqui hoje para esclarecer. Além disso, ele é professor preparatório de concursos, tá certo? E também advogado trabalhista e tem vários artigos jurídicos que nós vamos saber daqui a pouco quais são. Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá, ao nosso programa, é um prazer receber aqui. Está aqui meu amigo Espartano Rebouças. Estão dizendo, nosso telespectador está dizendo assim, bom, vamos mudar o nome do programa. Espartanos Acerto de Conta. Um amigo meu tirou uma foto, quero mandar um abraço para ele, meu amigo Adoilton, que é o procurador-geral da INSS aqui no Ceará. Ele tirou uma foto comigo, mandou lá para um colega dele de trabalho. O cara diz, rapaz, tu tá com esse russo aí do lado. Aí ele diz, rapaz, não tem que forrar amizade com o Pude, porque o negócio tá feio. Aliás, eu quero fazer um convite para vocês de casa, conhecer o restaurante que o Rebouças inaugurou aqui no Porto das Dunas. É ao lado do posto de gasolina, chama-se Felipe do Camarões. E ele é sócio da filha do Chico do Caranguejo. E o chefe de cozinha lá é fantástico. Ontem eu fechei a casa, antes de ontem, abri e fechei a casa lá, fui o último a sair. Show de bola, venham conhecer, Felipe do Camarão. Márcio, professor Márcio está aqui mais uma vez conosco. Boa noite, boa noite, Marcelo. E é isso aí. Boa noite, Marcelo, boa noite, convidado, boa noite, Rebouças. Boa noite, querido. Tamo junto. Bom, vamos então começar esse assunto polêmico. Doutor Cardoso, prefere? Cardoso. Doutor Cardoso, professor universitário de concursos públicos. Que confusão é essa? Me fala para mim. Quem está organizando não sabe organizar. O que é que está acontecendo com os concursos públicos? Parece que é uma geral essa coisa aí, né? O que está acontecendo hoje é exatamente o descumprimento da lei de cotas. O Estado do Ceará criou uma lei de cotas raciais para concurso público de 2020. Raciais. Ou seja, raciais. para negros. Exato. Negros, pardos e índios. Isso. E aí teve o concurso da Polícia Civil, teve o concurso da Polícia Militar, teve da PFOS, e todos esses estão dando problemas. Por quê? Porque eles não estão obedecendo à lei. As cotas. Eles não estão obedecendo. O que é que eles estão fazendo? A lei diz o seguinte, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma nota para concorrer na ampla concorrência. Eu tenho nota, mas eu me inscrevi para a cota. Se eu tiver essa nota suficiente, eu sou jogado para a ampla e abro vagas para quem? Para os cotistas, que estão com as notas mais baixas. Por quê? Porque lei de cota é para suprir a desigualdade. Na verdade, é aquela igualdade material. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Essa é a previsão da lei. Que eles não estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão separando os cotistas da ampla. Como é que eu posso explicar isso melhor? Se eu tirei uma nota, tipo, a nota de corte foi 60, os cotistas só começam a entrar de 60 para baixo. Quem está com 60 para cima está concorrendo para a ampla. O primeiro lugar do concurso foi desclassificado no exame de heteroidentificação. O primeiro lugar, ele tem nota para ficar na ampla, ele fechou a prova inteira, mas ele está na cota. E como ele não passou no exame de heteroidentificação, ele foi eliminado. Mas a lei diz, se você não passar no exame, você tem que ser jogado para ampla concorrência. Por quê? Porque ele tem nota suficiente para isso. Ele nem precisa. E além de ser o primeiro colocado no concurso. E além de ser o primeiro colocado. Sem falar nisso, eles tentaram rebater de todas as formas aí, tem até umas contestações da própria Procuradoria do Estado, alegando que o Judiciário não pode intervir nisso aí, mas não tem nada a ver. Aliás, desculpe, o Judiciário pode intervir em tudo. Onde não há um entendimento, por isso que nós temos o Judiciário. E a própria lei não está sendo cumprida. E aí, até então, estava beleza, era só a PM. Agora virou um efeito dominó. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a PFOS, agora teve o concurso da FunSaúde, nenhum está obedecendo as cotas. Nada. E quem é que cuida dessas? Uma delas, da Polícia Militar, é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e a outra é a IDECAN, que é a da Polícia Civil. E o que eles dizem sobre isso? Eles dizem que estão seguindo a lei. A resposta dela, nas contestações que a gente tem lá do escritório, a fundamentação dessa. Primeiro, o Estado não pode, o Judiciário não pode intervir, e no mérito administrativo, e segundo, que não, eles estão obedecendo o que a lei diz. E o Judiciário, já entraram no Judiciário? A gente já conseguiu qual a resposta? A gente já conseguiu várias liminares na Fazenda Pública mandando voltar para o concurso.
eles retornarem para o concurso. Tem várias liminares já. E mesmo assim eles não reconhecem. Mesmo assim, as bancas, o Estado nem a banca reconhece. Essa é a primeira polêmica, a do exame de heteroidentificação. Imagine o Marcelo, cara, o governo do estado do Ceará se supera a cada dia. A segurança pública no estado do Ceará é uma das piores do mundo. A violência no estado do Ceará é uma das maiores do mundo. E eles vêm com essa pataquada de lei ridícula, de cota. Essa lei é a lei mais racista que eu já vi. Como o professor mesmo explicou aqui, quer dizer que uma pessoa, por ser negra, ela não tem capacidade. Essa lei diz isso. O negro não tem capacidade de passar no concurso. Então, como ele não vai ter capacidade de concorrer com os outros que não são negros, então eu vou dar aqui para ele uma cota que ele não precisa de 60 para entrar, não. Ele com 40 entra. E aí você vai criar uma discriminação dentro de toda a cadeia. Mas quem criou isso foi o governo ou foi... O governo do estado do Ceará. É uma lei estadual. Quando vai sair um concurso público, tem um edital. Nesse edital saem as regras do concurso. Né? E nesse edital tem falando sobre essa palhaçada de cota para concurso público da Polícia Civil, da Polícia Militar. O erro nos concursos públicos para a polícia não é de hoje. Né? Eu estava conversando aqui com o professor no intervalo, aqui no Bastidores, e ele dá aula num curso muito bom aqui de Fortaleza, do Ceará, que é o Tiradentes. Muito bom mesmo, até mandar um abraço aqui para o Jogo, que é o proprietário do Tiradentes ali da Oliveira Paiva, onde eu ministrei aula há muitos anos. Já estudei lá também, muito bom. Inclusive o Capitão Wagner foi meu aluno lá no Tiradentes da Oliveira Paiva, quando ele fez concurso para a PRF. Tirou o primeiro lugar na época aí para a PRF. Né? E o que acontece é o seguinte, naquela época já, quando eu ministrava aulas, eu não sei hoje, porque já está com o tempo que eu deixei de ministrar aula para concurso, que eu fiquei com rouquidão crônica e dei um tempo em aula para concurso. Naquela época não tinha, numa prova para policial militar do estado do Ceará, não tinha a matéria de direito penal. Um absurdo. O policial militar, na hora de uma abordagem, um soldado de polícia com um cabo, com um sargento ali na viatura, ele na abordagem, meu amigo, eu sempre digo para meus alunos, ele é o soldado, ele é o delegado, ele é o juiz, ele é o promotor. Então ele tem que ter muita noção de direito penal. E não tinha nos concursos públicos, eu não sei se hoje tem. Tem, hoje tem penal, constitucional. Penal, né? Na época já tinha constitucional, já tinha outras matérias de direito, mas não tinha penal. Eu fui conversar com o secretário, então eu vejo que fluiu resultados. Fui conversar na época, era o Coronel Bezerra, era o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Marquei uma reunião com ele, fui conversar com o Coronel Bezerra e falei para ele, Coronel, é um absurdo, tem que ter direito penal nos concursos para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Então eu fico feliz de ter tido frutos dessa conversa, porque logo após eu deixei de ministrar aula. Mas voltando aqui ao tema central, a questão das cotas, cota racial é inconstitucional. A Constituição diz que todos são iguais, independente de cor, raça, credo, de tudo. Aí você pode vir com a argumentação de que a igualdade material, porque você tem que tratar o desigual de forma desigual. Meu amigo, aí quer dizer que se tem um branco que é pobre, que não teve a oportunidade de estudar, que passou fome, que não tinha nem condição de estudar, tem muitos. Aí então quer dizer que por ele ser branco ele vai ser discriminado? Aí é discriminação. Não, eu acho sempre. Aí é discriminação. Eu sempre achei que essa questão de cotas para quem. Isso é falácia, isso é discurso. Raça, cor. Isso é discurso do PT, do PSOL, do PCdoB. Eu acho. Concurso da esquerda populista. Tá entendendo? Os próprios negros, em sua maioria, eu separo até aqui, né? As pessoas de cor, de pele negra e os ativistas negros. O que os ativistas falam não condiz com o que os meus amigos, os meus até familiares de pele negra dizem. Eles ficam indignados com esse tipo de coisa. Eles dizem, rapaz, qual a diferença que tem eu para ti? Porque tu tem a pele branca, tu é loiro e eu sou negro, qual é a diferença? Nenhuma, meu amigo. Nenhuma, nós somos seres humanos. A diferença é só essa. Diferença nenhuma. Então, isso é absurdo, isso é ridículo. Isso é discurso da esquerda, isso é discurso desses esquerdopatas que querem fazer esse discurso populista e está aí o resultado. A polícia militar sem gente, sem homem efetivo nas ruas, a polícia civil sem efetivo nas delegacias, delegado aí, inspetor trancado dentro da delegacia, porque com medo porque não tem um policial dentro, 2, né? E aí o concurso não flui por quê? Porque o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará é um incompetente na segurança pública desde o concurso. E fora que ele está quebrando as regras do próprio concurso. Eu acho que a velocidade que ele quer dar posse para eles, porque vai ter que renunciar agora no final de março,
E aí a velocidade... Ele quer ser senador, viu? Ele quebrou toda a ordem do Quer dizer, concurso. teria que ter praticidade para se resolver um assunto tão emergente, tão urgente, vamos dizer assim, emergente não, urgente para a sociedade, e ficam discutindo regras de concursos, né? Exatamente. Márcio, Regras ridículas. Márcio. Marcieri, tanto o professor Cardoso como o Rebouças, é impressionante como esse programa é cultura, esse programa é conhecimento, esse programa dignifica a TV do Estado do Ceará, porque se o nosso telespectador prestou atenção, vocês perceberam que o doutor Cardoso, o professor Cardoso, trouxe uma apresentação aqui de que o governo do Estado não está cumprindo a lei, correto? E ao não cumprir a lei, essa injustiça que o Rebouças falou muito bem, se torna maximizada, aumenta o sentimento de injustiça. Então, governador Platão, não sei se o senhor já leu algo, ouviu falar de Platão, ele disse que a maior injustiça que existe é você parecer ser justo sem o ser de fato. Então o Estado cria uma lei que teoricamente é para cumprir, para se fazer justiça, e a injustiça está sendo aumentada. Então, como o Rebouças falou, é uma pataquada atrás da outra. É impressionante a facilidade que o governo do Estado tem de cometer essas atrocidades, lamentavelmente. Professor, o senhor concorda com essa questão da vaga para negro, para... Na verdade, A sua visão. é o que eu sempre digo, não é questão de concordar ou não. Na sua visão. A lei existe. E a partir do momento que ela existe, ela tem que ser... Não, eu estou cumprida. falando a sua visão pessoal. A minha Porque aí visão- você vai dizer assim, a lei para mim, como o Rebouças colocou, beleza. para mim é uma porcaria, Beleza. eu não concordo, ou eu concordo, porque aqui Beleza. nós não estamos para debater e nem criticar Certo. a opinião de ninguém. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião e levar para o público em casa decidir. Formar a sua própria opinião. Exatamente, a sua decisão, formar na tua... Exatamente. Eu sou contra a lei de cotas. Totalmente contra. Mas por que eu sou contra? Porque se você for pegar assim pela cor, o que é que eu vou dizer? Ó, eu tenho Absurdo! pessoas, eu tenho Absurdo! pessoas que são negras e que vêm de uma família pobre, mas eu também tenho pessoas negras que vêm de pessoas ricas, que estudaram em colégios particulares a vida inteira. Então eu não tenho como criar essa desigualdade em relação cor à da cor, pele. pela cor. Determinar, né? Sim, Isso é poderia, racismo. e sim poderia ser porque, pela condição social, pessoas que estudaram em colégios públicos a vida inteira. A sua família foi do programa Baixa Renda? Exatamente, pronto. É um critério. Eu criaria critérios objetivos para que aquela pessoa pudesse concorrer. Não por cor. Não por cor. Ou por raça. Por cor é racismo. A raça é humana, é o que eu sempre digo. Parem com isso. A raça é raça humana. Aí nós temos as etnias, mas não diferencia nada, porque todos somos iguais. Eu acho... Pode E concluir, principalmente porque na própria lei ela não traz critérios, que é onde eu ia chegar. Na hora que ele faz o exame de heteroidentificação, quem está ali na banca decide, ó, você é negro, você não é. O que a gente está fazendo lá no escritório? A gente está pegando as fotos e mostrando, ó, isso aqui, qual foi o critério Mas que ele disse absurdo, para que essa tem que pessoa seja pegar negra ou a não? Isso é foto. humilhação, pai. Isso Seu aí é Mira, racismo. e outra coisa, imagine o seguinte. Racismo praticado pelo governo do Estado. Nós do não Ceará. estamos falando de capacitação de concurso público, ou seja, concurso público na minha cabeça é para alguém que vai lá disputar uma vaga Quem é que tem e habilidade para mostrar, ser policial? e mostrar que tem Porque é capacidade branco, para entendeu? tal função. Qualificação. Certo? Ou se ele é branco, negro, sansei, Amarelo, japonês, amarelo, amarelo, pardo. sei lá, PQP, a PQP, pode ser a PQP. O que importa? E o pior? Calma, Marcelo, E o pior, não, o pior, o cara passa, o cidadão passa em primeiro lugar E é eliminado. e é eliminado. Quer dizer, a capacidade intelectual dele não foi avaliada. Isso foi esse ano, O que professor? foi avaliado? O exame foi em dezembro do ano passado. Só para me concluir, o que foi avaliado foi o quê? A cor. A cor. Vocês estão entendendo aí? Aí muito me admira quem governa o Estado. Governador. Marciano. Camilo, pelo amor de Deus. Camilo, eu não posso acreditar que você é uma pessoa que olha as cores, a cor. Olha, Sério? não olha só isso não. Mas o professor- O governo do Estado do Ceará não está preocupado com violência. O governo do Estado do Ceará não está preocupado em acabar com a criminalidade. Se você, Maciel, ou Márcio, ou professor, qualquer um de nós aqui, formos hoje a uma delegacia, qualquer que seja, do Estado do Ceará, para fazermos uma notícia crime, ou seja, informar a autoridade policial da ocorrência de um crime, eu tenho que responder uma pergunta absurda. O delegado vai te perguntar qual é o seu sexo? Masculino. Mas você se identifica com o sexo masculino ou com o feminino?
Depois, O que é que tem a ver? Você é gay ou é hétero? O que é que tem a ver isso? Pelo amor de Deus. Tem a ver um Concorrência. questionário que um delegado fazia a um cidadão para colocar ele. Por quê? Porque o governo do estado do Ceará determinou que as delegacias assim procedam. Ele está preocupado com violência? Tá, não. Ele está preocupado com quem é bicho, com quem não é, com quem é lésbica, com quem não é. O que é que isso tem a ver, rapaz? Se sofreu vítima de um crime, não importa a opção sexual daquela pessoa. Marcelo Rebouças, não sei se vocês prestaram atenção na explicação do professor Cardoso, que na realidade o aluno que ele mencionou, ele sofreu injustiça 2 vezes. 2 vezes. Primeiro, ele teve uma nota maravilhosa para passar na seleção geral. Primeiro lugar, não precisa falar. Mas não aí- é nem maravilhoso. Primeiro lugar. Excepcional, eu diria. Em né? tese, ele foi escanteado por causa das cotas e depois ele não conseguiu entrar porque não conseguiu provar que estava dentro das cotas, não é isso, professor? E sem dizer qual foi o critério que é utilizado. Como é que eu posso dizer se você é negro, se aquela pessoa não Qual é é? o tom da cor? É porque eu não do tenho. fundo, Eu não trouxe as fotos. Agora, aqui, doutor. Mas lá no escritório tem fotos Sim. que você pegar duas. Você diz assim, quem é negro? Os dois. Mas esse aqui foi eliminado e esse aqui é Doutor, o senhor pode mandar as fotos para a produção? Posso, sim. Então nós vamos Mas aí colocar tem aqui, que- produção. Não, mas para ver a foto você tem que pedir autorização primeiro. Não pode, não pode. Pede autorização, Tá, se tá der, certo. nós vamos colocar as fotos. Se não colocar as fotos, que é porque não autorizaram. Senão, porque é importante que a gente divulgue. É ridículo. É ridículo, porque agora veja bem, eu quero uma pergunta que não quer se calar. O doutor me disse, mencionou no início, que são 2 universidades que cuidam dos concursos. Desses dois, né? A universidade é a Fundação de FGV e FGV E Decan. e Decan. Que são bancos organizadores. Ok, aí eu pergunto, a pergunta que não quer se calar. O intelecto desses caras tá aonde? E a Tá FGV, aonde? Ou vocês são racistas? Não, Marcelo, mas aí o problema não Não, é eles da que se banca, organizam. Não, o problema não é da banca, não. Aí o problema, pelo que eu entendi, foi da lei. Não, peraí, mas eles que não, mas eles que falam, não. Eles têm que Sim obedecer ou a não? lei do Não, Estado. não, mas eles dizem assim, o judiciário não tem nada a ver com isso. Sim, agora, eu no lugar deles, eu ia debater com o Estado. Ah, você não quer fazer o que eu mando, Carlos Marcelli? Não, então eu falo, pode me demitir. Mas a culpa aí ia não pôr a foi boca da no banca, trombone. A culpa aí foi do Estado. Não, Não. é conjunta. porque Não, é uma- o Estado é uma criou comissão, lei, e a é. lei não é obedecida. É. Então o próprio Estado diz, não, por que você não está obedecendo a lei que eu criei? Se eu sancionei isso aí, o Uma lei governador... absurda. Uma lei absurda. começa aí, o governador sancionou, está sancionado, então ela tem que ser cumprida. Mas qual foi a instituição que determinou que esse candidato que tirou a nota máxima, ele não correspondia à etnia? Então, e quem FGV. é esses intelectos da Fundação Getúlio Vargas, que uma coisa tão simples de entender, que concurso Pois público é. é para avaliar o quê? QI, intelecto. Mas a questão de não avaliar o intelecto e pela cota não foi a fundação, foi o Estado. Não foi a fundação. É o Eu Estado, acho é lei estadual. Agora você imagina o seguinte: você chega, um cidadão chega na delegacia, aí tem lá um escrivão de polícia negro e um, sei lá, um japonês, um branco, sei lá. Qualquer um. Ele sim. vai dizer, não, cara, eu não quero ser atendido pelo cotista, não. Porque na mente do cidadão, não. Teoricamente, ele passou porque tem cotas, né? Ele não estava nem aqui. Ele não tem capacidade. É esse tipo de separação, é esse tipo de nivelação, se é que eu posso usar essa palavra nível, porque nível é de altura, mas vamos usar popularmente, Sim, mas esse sim, é. tipo de nivelação que essa lei estadual terrível está criando. Acaba segregando, né? Segregando. Segregando É racista. literalmente. É uma lei. Olha, a esquerda é racista. Rebouças, A esquerda é racista. Rebouças, eu nunca falei isso, Marcelo, aqui no programa Acerto de Contas. Mas eu tenho prova, tenho fundamentação, eu sou índio. Meu avô, inclusive, foi o fundador de uma etnia lá no interior de Pernambuco. Qual é a tribo? Aticum, lá de Aticum. Pernambuco. Índio Aticum de Pernambuco. Meu avô foi um dos fundadores. Eu nunca fiz uso das tais leis de cotas. Processo seletivo para graduação em teologia, filosofia, especialização, mestrado em teologia, nunca fiz uso, porque também discordo disso. E, na realidade, é uma tentativa frustrada de se fazer justiça e, no frigir dos ovos, é uma injustiça ainda maior. Como foi citado, uma pessoa pobre, que não é identificado como índio, como negro, nada disso, nunca teve oportunidade na vida e continua sem ter. E outros grupos teoricamente, estão tendo esta Não, oportunidade. o Rebouça falou muito bem. Eu acho que a peneira
Devia ser nesse sentido. Na questão social do cidadão. E não na questão da cor. Se é para da criar raça. alguma cota, eu não sou a favor de cota nenhuma, porque nós temos aí exemplos de pessoas que catavam lixo, hoje são médicos. Nós temos exemplos de pessoas que catavam lixo, hoje são juízes. O Joaquim Barbosa chegou no STF como? Foi cota? Não foi. Foi capacidade. Né? Então, assim, eu sou contra qualquer cota. Mas se quiserem criar uma cota, criam mesmo com argumentação verídica, verdadeira, plausível. Porque cor de pele é voltar para o época do Império. Doutor Cardoso, esse concurso foi que data? A prova foi em 7 de novembro, eu acho. Então o judiciário já teve a intervenção do judiciário? Já tem várias ações. Quer dizer, o judiciário não deu nem bola para quando tá mandando voltar. Lá o imbecil disse, não, o judiciário não tem nada com isso. Eu não sei nem quem é, mas deve ser um imbecil, né? Estão mandando voltar. Quer dizer, não deu nem bola, nem respondeu nessa questão. Porque não vale a pena, né? Não vale a pena, não vale a pena. Quer dizer, esse cidadão que foi excluído, né, vamos dizer assim, porque foi excluído, literalmente, tem agora a condição de voltar para fazer o... Exatamente. E agora não vai existir uma perseguição? Aí ninguém sabe, pode ser que aconteça. Porque eu vou ter outras fases. E nas outras fases eu vou ter, por exemplo, uma investigação social que eu posso eliminar, sem justificativa. Que é o que a gente questiona muito. O concurso, ele não tem motivação. Para que eu tire você do concurso, eu tenho que motivar, eu tenho que dizer o porquê. E o que a banca está fazendo, ela não está motivando. Então, como é que eu vou defender uma pessoa na justiça? Quantas pessoas tem essa banca? Aí eu não sei te dizer assim, porque cada fase é uma coisa diferente. Sim, como é que eu vou defender? Desculpa, eu cortei só porque veio. A motivação. Como é que eu vou defender uma pessoa se eu estou dizendo qual foi o motivo que você saiu daquele concurso? Eu não sei dizer. Porque a banca não diz. Ele tem um e-mail padrão. Você não cumpriu o item tal do concurso. Aí a gente vai lá no item e não diz nada. Só diz que a pessoa vai ser eliminada por isso, por isso. Mas cadê a motivação? Todo ato administrativo ele tem que ser motivado. Eu tenho que dizer o porquê. Se ele não tem um porquê, ele vai ser nulo. E aí que a gente na justiça... Aí vai entrar a animosidade, aí vai entrar a perseguição, aí vai entrar o mau caratismo, e nós temos que acompanhar. O concurso já só é um negócio... Nós vamos acompanhar isso aqui de perto. Concurso já só é um negócio aceitável no Brasil porque é Brasil. Porque nos países sérios, nos países que não tem jeitinho brasileiro, um cidadão para ser integrante da força policial, ele não faz concurso. Ele se inscreve num curso preparatório. E como é uma coisa séria, sem peixada, sem jeitinhos, sem apadreamento, sem um famoso QI no Brasil, que é quem indica, lá realmente é por mérito. O que acontece? O cidadão se inscreve na academia de polícia, vai ter um curso ali durante tanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, e ali vão sendo eliminadas as pessoas que não têm as qualidades ou as aptidões necessárias para atuar no serviço policial. Aí no Brasil, como se fosse assim, ia ter o apadrinhado do deputado, do vereador, do prefeito, do governador, iam usar tudo para a política, aí criou-se a história do concurso público no Brasil. Né? E ainda assim acontece desses absurdos que nós estamos vendo nesse concurso aí para a polícia. Eu fico assim, ao invés de vir para somar, e realmente eu acho que tem que ter o concurso, porque o concurso avalia intelectualmente, eu só concordo com o concurso em país como o Brasil, onde as pessoas não têm caráter e iriam realmente interferir para colocar o seu apadrinhado lá dentro do carro. Mas nos países, como eu disse, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países de primeiro mundo, onde caráter é algo obrigatório, a pessoa mesmo, lá não tem isso de concurso. Ou cargo de juiz, de promotor, é eleição, ele é eleito, e os cargos públicos, a pessoa entra numa seleção e ali vão analisar as qualidades que ela tem compatíveis com aquele cargo. E ali ela ocupa aquele cargo. Bom, deixa eu falar agora, não vai me interromper? Vou deixar tá certo. Aí eu concordo com o concurso público, porque eu acho que realmente avalia o intelecto de cada cidadão. Né? Agora, quando entra raça, cor... Absurdo. Aí nós vamos para um campo... Sai do mérito, né? Não, nós vamos para um campo, que é aquele campo que eu sempre digo aqui no programa, que tecnologicamente, da década de 40 para cá, nós estamos saindo de casa quase voando. Agora, intelectualmente, nós estamos falindo, a sociedade está falindo. Moralmente. Moralmente. Quem é que cria essas atrocidades? Atrocidades racistas. Comunistas. Dizendo que, ao contrário, como o Márcio bem frisou, com cara de justiça, mas uma tremenda injustiça. E o Marcieri, a fala do Marcieri, ele foi muito feliz, porque o que o Marcieri quis dizer,
eu compreendi assim, é que a questão do concurso, a nota que você vai tirar nessa seleção genérica, geral, está no campo, além de ser uma questão justa, está no campo da objetividade. Já essa questão de cota entra no campo da subjetividade. Nunca ninguém chegou para mim para dizer, você é índio. E eu acabei de declarar que sou. A mesma coisa acontece do inverso. Você às vezes não é e é tomado como alguém que é, né? E essa história da autodeclaração, existe uma. É claro, se eu auto me declaro, existe uma presunção de que eu sou aquilo que eu estou dizendo. Eu só posso ser eliminado se você provar má fé, que eu estou mentindo. Mas eu posso me autodeclarar. E nenhuma foto pode ser prova disso. Pode chegar uma pessoa lá mais branco, maior do que eu, dizer sou negro e dizer não pode ele fazer o exame de DNA e dar lá no DNA dele, DNA negro. No Brasil isso é comum. Então, e aí? Qual é o critério? Aí é que entra o ponto de interrogação, que é uma discussão que não deveria nem ter, não, ao meu modo de ver. É ridículo, é racismo. Ver a sociedade. Não, é uma coisa incompreensível. É uma coisa que eu não sei quem é o imbecil, porque é um imbecil. Isso é o raciocínio, eu chamo isso aí. Que sabe, cria isso. E aí aqui os ativistas dos movimentos negros por aí vão ficar com raiva de mim. Das minorias, né, Mas é a chamadas. minoria, mas eu chamo, sabe de quê? De raciocínio zumbi. Porque Zumbi dos Palmares, que é tido aí como um suprassumo aí da causa de ativismo negro, o Zumbi tinha escravos negros. Ele matava os negros que queriam sair do quilombo sem autorização dele, a ordem era matar. Então, assim, era um cara que era extremamente perverso com os negros. E aí, hoje o movimento negro usa, tem um dia da consciência negra, que é o dia do Zumbi dos Palmares. Ridículo! Era um cara que matava negros. Então, vou homenagear os negros com o nome de uma pessoa que matava negro pelo simples motivo de não querer estar sob as ordens dele. As histórias que a humanidade cria, né? Padre Cícero, Che Guevara, que era o exterminador de negro, Fidel de gay. Castro. E a esquerda e aí vai. ama essas personalidades. E aí vai, Saddam Hussein, e aí vai, né? A esquerda ama. Hitler, e aí vai. Mas no segundo bloco, nós vamos encerrar o primeiro bloco agora. No segundo bloco eu quero saber do professor Dr. Cardoso sobre qual, e também quero ouvir do Rebouça, também porque é especialista, Dr. Rebouça, qual é a ação que poderia ter junto ao judiciário para acabar com essa palhaçada, ou seja, alguém promoveu, não discutiu o concurso não, alguém promoveu uma ação para falar assim, não tem preto, não tem branco, não tem raça, mas não é para isso. Então, vamos saber já, fiquem ligados aí, voltamos já. Então, voltando aqui dos nossos intervalos, doutor Cardoso, doutor Rebouça, eu quero começar pelo doutor Cardoso, que é o nosso convidado. Por que alguém não promove uma ação, ou até um projeto de lei, junto ao judiciário, porque eu tenho certeza, o nosso judiciário é fácil, eu diria que é uma matéria muito fácil de entender. Tem que parar com isso, isso se chama evolução para a sociedade, porque ficar em pleno século XXI discutindo cor, raça, vaga para o preto, para o branco, para o gay, porque eu sempre falo assim, eu não tenho nada contra gay, cada um faz o que quer da tua vida. Eu estava num programa de entrevista na quinta-feira da Jaque, e aí fui questionado se eu tinha alguma coisa contra gay. Eu não. Cada um faz a sua opção sexual. Agora, eu tenho sim contra a aberração. O cara que faz sexo com animais, e aí vai. Né? E já estará na moda, viu? É o próximo. Já tá na moda. Não, mas tá na moda. O cara andando no shopping com a sua jumentinha namorada ao lado. Aí, ó, mas... Isso aí já, como estão dizia, me deixando Jeová preocupado. Mendes, a mulher pagou. Quem foi na Bíblia? Ela que Mas vai acontecer. matou o rei para transar com o cavalo? Vocês estão me deixando preocupados. Né? Bom, mas vamos lá. Doutor, começando pelo senhor, não tem como promover uma ação nesse sentido? Nesse sentido, a única ação cabível seria um controle de constitucionalidade. Que é o que o Rebouça bateu. Só a única saída seria essa. Não existe outra, tipo, ou então uma nova lei que revogue essa. E por que ninguém faz? Aí teria que ter a nova lei teria que ter uma iniciativa de alguém. Ou uma iniciativa popular. Não, estou falando ou uma ação no judiciário. Agora, a ação judicial você teria que apresentar que tipo de inconstitucionalidade seria essa. Porque o que a lei defende? A lei defende aquela igualdade material que eu falei. Então eu teria que argumentar que essa igualdade material
não está sendo aplicada porque ela está gerando uma discriminação ainda maior. E aí eu teria que encontrar no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará que a maioria entendesse dessa forma, para poder declarar por maioria absoluta a lei inconstitucional. Marcieri, tudo deságua na questão política. Quem é que faz as leis? Qual é a teoria política disso? A democracia. O que é democracia? Poder do povo. Poder emana do povo, né? Os deputados estaduais, que são as pessoas responsáveis por fazer essa lei e aprovar esta lei, né, para o estado do Ceará, foram eleitos pelo povo. Será que isso representa realmente a vontade da maioria da população? Eu diria que não. Eu diria que a grande maioria dos cearenses não concorda com cota, seja ela racial, ou seja, como já tem aí um vereador de Fortaleza aí com a história de cota para gay, para servidor público municipal. O que é que eu quero saber se com quem que o cara deita à noite, rapaz? Se é com homem ou se é com mulher, para ele fazer o serviço público dele? Não importa. Não importa. O que é que eu quero saber se o cara é branco, é negro, é descendente de japonês, é o que ele é? Não importa. O que importa é que ele cumpra bem a função pública dele. A capacidade. Mas a melhor maneira de uma legislação dessa ser revogada, né, como o professor bem disse, aqui na questão legal, para você entrar com ação direta de constitucionalidade contra uma lei dessa, tem que ter uma argumentação muito boa, já tem um grande entendimento no Brasil, porque quer queira ou não queira, os tribunais superiores são dominados sim por um pensamento de esquerda. Então a melhor maneira é o povo, esse ano de 2022, eleger deputados estaduais que pensam e cobrem dele, não é só votar. Você tem que votar no deputado e quando for o ano que vem, quando ele começar a trabalhar, você cobrar dele. Acompanhar e cobrar. Rapaz, eu votei em você, foi para fazer isso aqui, foi para fazer isso não. Não foi para babar o governador, não. Não foi para tudo que o governador manda, você ir lá e fazer, não. Então, assim, essas questões, você chega para um político, uma vez, é interessante. Um deputado federal, um candidato a deputado federal, vou dizer até o nome dele, André alguma coisa, era André. Era candidato a deputado federal. Era só André, a propaganda É dele. o mesmo André que é estadual hoje? Não sei, não é o André Fernandes, não. Ah, sim. Era um André aí já antigo, que era deputado federal. Era 1, 2, 3, um negócio assim. Levou ele lá para conversar conosco em 2009. Em 2009, um grupo de advogados, levaram ele para conversar conosco, para ter o nosso apoio e tudo. E aí eu pensava, não, vamos lhe apoiar. Eu digo, cara, não é assim não, cara. Não é porque alguém trouxe, indicou, vão apoiar, não. Eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Pois não. Em 2009, não se falava nisso ainda. Eu digo, qual é a sua opinião sobre união homoafetiva? Veja bem, gaguejou, não falou nada. Temas relevantes, temas que me importam. Eu vou votar naquele cara que vai votar em temas relevantes que me importam. E com o posicionamento que eu penso. E a pessoa que pensa diferente de mim, vote naqueles deputados Claro. que tem o posicionamento que ela quer. E quem eleger a maioria, democracia... É o livre-arbítrio de cada Isso. cidadão. Se você, o que não pode, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o livre-arbítrio você tem. Você pode ser, por exemplo, o cara é gay. Ninguém pode tirar esse direito, isso não tem como, é até uma besteira falar isso, dele não ser gay. Só que ele não pode exigir, porque ele é gay, ele ser privilegiado no concurso. Quer dizer, o hétero não tem esse privilégio. É esta a questão. Como ele também não pode exigir no que seja cotista porque ele é negro, ou porque ele é amarelo, ou sei lá o quê. Pô, Marcelo. Cara, aonde nós vamos parar, Márcio? Marcelo, eu queria aproveitar e perguntar para o professor, já que o senhor lida com sala de aula, preparação para os concursos, como é que fica a cabeça dos alunos? Aquele rapaz, aquela moça que está se preparando e não é identificado nessa questão de cotas, né? Se eles não reclamam, se não há queixas, o que é que eles sentem em relação a isso, essa aparente ou descarada injustiça mesmo? Como é que fica o professor em sala de aula preparando pessoas que querem passar no concurso e ver esse tipo de coisa acontecer? Em sala de aula em si não acontece nada, eles não falam, mas a gente participa de grupos no Telegram, grupo no WhatsApp, e existe aquela segregação entre eles, tipo, eu tenho grupos específicos que já está até vazando prints, pessoas dizendo que a lei está beneficiando as pessoas negras e ele que estudou, que tirou uma nota maior, não entrou e aquela pessoa entrou. Então acaba gerando um conflito entre eles em grupos separados, cada qual, aqui eu sou cotista, eu estou visando o cotista, eu estou aqui, eu não estou na lei do cotista e eu não quero que o cotista entre porque acho que essa lei é inconstitucional. Então acaba gerando esse conflito.
Na sala de aula não existe, mas nas redes sociais sim. E tenha certeza que esse conflito vai continuar quando tomarem posse no cargo. Quando forem, para falar aqui o termo técnico, investidos na função pública. Quando eles forem investidos na função pública, isso vai continuar. Imagine aí, não, olha, o cotista ali deixa de lado. Ah, não, o fulano ali não fala com a gente porque... Porque o preconceito já nasce na cota. Na origem, né? Na origem da cota. Professor Cardoso, e obviamente que eu imagino que o professor e vários outros que defendem o concurso público, enfim e tal, devem tentar conversar lá com a universidade, né? Isso acontece? Tem respostas deles? Ou eles são radicais, arrogantes, nariz em pé, vamos dizer assim, porque tá cheio, né? Tá cheio. É o que eu sempre debato. Às vezes o que mais me enoja é no concursado público, não são todos, não estou generalizando, mas você chega numa delegacia é maltratado, você chega num posto de saúde é maltratado, como se ele não fosse um ser humano, cidadão como qualquer outro. Sendo ele um servidor. Sendo ele um servidor público, é isso que eu queria concluir. Então, para com essa, sabe, porque eu sou, parece que o cara, quando entra lá, ele parece que coloca uma coroa de rei na cabeça. O Rebouças falou investido de autoridade, ele está investido de autoritarismo. Não, a banca é aquela, como eu falei, ela recebe aquele e-mail padrão. Acontece alguma coisa, a gente orienta o candidato a enviar um e-mail para a banca, informando, a gente até às vezes faz lá no escritório, a gente redige, manda ele enviar, mas a resposta é a mesma, não cumpriu o ponto tal. Aquele e-mail padrão. Quer dizer, eles são tipo, que se resumindo, dane. Pronto, resumindo aí. Entendeu? Se é a tua opinião, foi eliminado, acabou. Professor, e aí o aluno passando na cota, onde temos isso, ele entra na cota do concurso da prova escrita. Certo. Continua tendo a cota na prova física? A cota, o concurso, continua. O concurso todo. Continua. Eles mudaram, primeiro a banca já mudou a ordem da própria lei. Existe uma ordem para ser cumprida no concurso. E eles já fizeram, como eu te falei, aquela velocidade para o governador dar posse, ele está quebrando as regras, e aí depois da heteroedificação já jogaram logo o TAF, que é o exame físico. E nesse exame físico, várias pessoas naquele começo de mês, saiu, acho que foi no dia 3 de janeiro. Foi o que aconteceu? Eles convocaram as pessoas para realizar os exames e para fazer o TAF. E o que aconteceu? Várias pessoas... Teste de avaliação. De aptidão física. E eu tenho, esse aí eu posso até mandar, eu tenho várias fotos de alunos que me mandavam nas clínicas super lotadas. E aí eu peguei, na própria ação, eu coloquei na defesa. O governador, no decreto tal, proibiu aqui, ó. Mas no concurso tá todo mundo aí. E ele não está fazendo nada. Tem o detalhe que o professor tem que falar aqui, como é que é o negócio da Covid? É exatamente Vai isso. Lá, aí as pessoas se aglomeraram, começaram a se aglomerar, e era chegando filmagem para mim, era chegando postagem, e aí o que aconteceu? Todo mundo começou, claro, aquela aglomeração começou a adquirir... Adoecer. O que aconteceu? No dia do TAF, as pessoas chegavam lá, mandavam os pais, informando que não poderiam ir, levavam o comprovante do exame que estava com Covid. A banca dizia, está eliminado. Mas espera ainda, mas o governador disse que você não pode... Isso é desumano. Aí a gente entrou com novas ações e o juiz está reintegrando também. Nós vamos fazer o seguinte, apesar que não vamos fazer, Rebouças, o doutor vai me passar, por favor, porque tem um presidente dessa banca, o nome desse cidadão, e nós vamos convidá-lo aqui para ele poder explicar educadamente... Não, mas na verdade eu entendo, o governador que mandava cortar. Não, peraí. A banca faz aquele... ela segue o edital, né? Não, mas talvez não seja assim, viu, Rebouças? Também a gente não pode crucificar aqui. Não, talvez não seja não, é assim. Não, peraí. Nós estamos recebendo aqui o documento. Peraí, se o próprio governador está dizendo assim, que não pode se aglomerar, não pode ir, não pode ir, aí vem lá, pode ser que o cara lá da faculdade, não, tá com Covid. Não, Marcelo, aqui quem chegou lá no exame físico e não compareceu, a ordem do Estado foi cortada. Sim, mas ele está com Covid. Não tem uma explicação lógica? Mas o cara está com atestado médico. Então. Aí ele pode ter a vida dele afetada, porque o concurso público é algo que afeta a vida da pessoa para sempre. Uma pessoa que poderia ter passado, eu conheço pessoas que por não terem terem conseguido passar no concurso público, a vida ficou afetada para o resto da vida. Então, uma pessoa que passou na prova escrita, tem condições de tudo, chega no dia da avaliação, nós estamos vendo a época de pandemia.
Hoje, a data de Sim, hoje. Rebouças, mas aí ele A tá data com de Covid, hoje. não vai, ele vai ser afastado em fim de papo, não pode. Não, eu estou lhe dizendo, ele Vocês não estão poderia falando Mas a quem, mesma coisa. mas quem determina isso é o governo. pessoal da É o comissão. edital. É o edital da comissão que Quem avalia. faz o edital é o governo do estado do Ceará. Então- a banca avaliadora apenas segue o edital. Então vamos fazer o seguinte, vamos Apenas segue o trazer edital. ele aqui para ver o que ele pensa. O que é que está Vamos acontecendo? convidar. Eu tô querendo, Se tudo ele não bem. vier, Então, nós o que eu vamos quero também- deixar bem claro é que a culpa não é da banca. Quem faz o edital é o governo do estado do Ceará. A banca, ela vai seguir o Sim, edital. mas O aí- professor está dizendo que no edital, manda a pessoa que chegou lá. Que não no comparece, dia do exame. eliminado. Não importa o motivo, e nós estamos vendo Então a é, pandemia. então é o governo, professor? Na hora que o edital diz, o edital foi publicado, quem não comparecer no dia vai ser eliminado. Não tem justificativa. Sim, mas a aceitável. comissão Tá seguindo o deveria, edital. deveria intervir pró aquele cidadão que está com Covid e dizer, ei, governo, não dá para ser Mas assim. eles já foram informados, existem ações para isso aí. Marcieri, mas já, aí... já teve recurso administrativo para isso, eles abriram um prazo para explicar, as pessoas mostraram que estavam... Eles, no recurso administrativo, eles não abriram nem possibilidade de você juntar documento. Lá para ele, não pode juntar documento. Como é que eu vou provar que eu estou com Covid se eu não posso botar o documento? Que comprova que eu estou com Covid. Mas aí cabe ao aluno, nesse caso, professor, entrar agora com recurso jurídico, né? Mas é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. Já estão fazendo. Existem pessoas arbitrárias em todo canto. Eu me lembro, antes mesmo de eu adoecer, que teve um advogado que fez uma audiência da cama do hospital, todo cheio de fio, com roupa do hospital e tudo, porque o juiz da causa não aceitou a justificativa que ele estava doente. No meu caso, graças a Deus, né, do dia 18 de fevereiro do ano passado ao dia 1º de abril do ano passado, todas as audiências que estavam marcadas para clientes meus, foi juntado o atestado do médico, eu estava entubado, eu estava internado, e todos os magistrados aceitaram o atestado e adiaram. Mas é uma coisa óbvia, Mas pô. tem gente que é Não, prepotente. tem também, gente que não- tem no judiciário os imbecis também. Mas como claro eu estou que tem. dizendo, os juízes aqui eu quero prepotentes. até agradecer, parabenizar, porque os juízes aqui do estado do Ceará, os que estiveram no meu atuando em processo, que eles presidem a vara, todos eles aceitaram a justificativa, né, e adiaram bem para frente as audiências. Sim, mas é uma coisa lógica. E teve alguns candidatos que mesmo com Covid fizeram. Por quê? Porque eles não estavam aceitando, eu vou perder o concurso. Aí fizeram, alguns passaram mal, outros foram aprovados, mas mesmo assim com Covid. E além de transmitir. O risco de vida. Exatamente. E o risco de Esse é o vida. problema. Ele está seguindo totalmente o contrário do que o próprio Estado está pregando. E o risco de vida. Uma pessoa com Por Covid, esse tá motivo, vai morrer. por esse motivo, Rebouças, que eu digo, se eu integrasse ou presidisse uma comissão Ah, dessa, sim. Mas você Eu iria falar- Você tem uma cor chamada culhão. eu que a galera por aí não eu, tem. eu iria falar Respeitar. assim, ei, governador, pare. E meter a boca no trombone. Porque, cara, é uma coisa que a questão não Foge do bom senso, né, não Marcelo? tem, Foge, não tem foge. uma explicação que E concurso para esse pessoal aí, Rebouças, né, professor? O senhor sabe muito bem, concurso para esse pessoal é como se fosse vida ou morte. As pessoas dão a vida por aquilo ali. Exatamente. Elas colocam toda a sua confiança, sua expectativa naquilo ali, para receber uma frustração E é uma como mudança essa. de vida, né? A gente viu no final de 2021 agora algumas reportagens sobre os concursos, alguns alunos que por algum impedimento, tempo, o ônibus atrasou, né? Eles se lançando ao chão, porque os portões já estavam se fechando, e eles sem querer saber o que é que ia acontecer com eles, iam se arranhar todo, mas eles se lançando ao chão para entrar no local, no espaço do concurso, para não perder aquela Mas oportunidade. isso aí de se lançar Então, no chão é um cara que, se desculpa, que não tem relógio ou que não tá nem com relógio. Que eu sempre falo pra O pessoa. atraso... A culpa dele é o cara. O cara levante mais cedo, meu Atrasou, amigo. não entra Eu mesmo. nunca cheguei atrasado Atraso em é outra compromisso meu. Aliás... O cara doença de Covid é uma força maior. Aliás, quando eu tinha o meu escritório em São Paulo, que eu atendi em São Paulo, eu dizia para minha secretária, as reuniões são marcadas em hora, com intervalo de meia hora, certo ou não? O cara atrasou 20 minutos, não atendo. eu não estou justificando Você o tá atraso entendendo? Porque dele. assim, não. Mas eu não só um tô momentinho, justificando o Só atraso. um momentinho que você vai falar. Nós estamos aqui num debate, nós não estamos aqui dizendo que você está errado ou certo. Mas assim, eu dizia para minha secretária, atrasou 20 minutos, não Tá atendo certíssimo, mais. tá certíssimo. Você sabe por E quê? ele era muito tolerante, nos Estados Unidos é 3 Você minutos. sabe por quê? Sabe por quê, Rebouças? Sabe por quê, professor Márcio? Porque
Porque nós temos, é vida que segue, nós temos outras pessoas para atender. Então o cara não pode chegar a hora que ele quer e atrasar a vida de todo mundo. Você está entendendo? Então o cara sabe que tem um concurso lá, 7h30 da manhã. Levanta às 3, ô cara. Levanta às 3 horas. Você sabe que nas minhas gravações eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Compromisso é compromisso. Isso aqui, ó, foi feito para isso. Justamente. Agora, o cara levanta atrasado, vai lá com o cabelo que nem um louco, nem banho toma, que nem um louco, toma café, não faz nada, sai correndo. Aliás, o cérebro, a cabeça nem funciona bem. Aí pula lá debaixo do portão. Ah, cara, também para mim não serve. Eu não estou justificando o atraso. O que eu estou dizendo, apenas citei o caso da reportagem para mostrar se essas pessoas atrasaram e não tinha justificativa para atrasar, nós também não podemos generalizar, porque nós estamos falando aqui de um preconceito racial e nós estamos apresentando agora um outro preconceito. Sabe-se lá por qual razão a pessoa chegou lá se lançando ao chão? Se não fosse importante para ela, ela não faria isso. Se a pessoa mora a 30, 40, 50 quilômetros do local do levanta concurso, mais cedo. Mas se o ônibus não está mais passando, como é que ela vem faz? um dia Ela vai a antes, se pé? vira. Ela vai a pé? Não estou justificando o atraso. O que eu estou falando é que essa pessoa, para ela se lançou ao chão para não perder o horário, porque para ela é importante. Sim ou não, professor? Mas não então não a é pessoa relevante. dá a vida por isso. Não é relevante, sabe por quê? Claro. Tem os preguiçosos Passando também. do teste escrito, aí vem a aptidão física. Ainda tem o psicológico. Aí tem os exames. E esse exame psicológico também tem cota? O concurso é sequência, cota. A cota A cota é para tudo. vai. Agora, Ainda tem aquela questão, professor, do exame psicológico. Muitas pessoas ingressavam na justiça dizendo o seguinte, com a argumentação do seguinte, que esse sistema de exames psicotécnicos foi criado para a população branca de classe alta dos Estados Unidos na década de 60. Então não poderia ser aplicado a um cidadão brasileiro, mediano. Não existe isso ainda? Ainda é aceitável para a pessoa judicialmente conseguir seguir em frente? Difícil. Muito Né? difícil. mas veja como a história muda, né? Como aí nesse caso houve a evolução, né? Antigamente usava muito isso aí. Então, mas houve a evolução, né? O que nós precisamos, de fato, é discutir. Era o vitimismo. Nós não que era estamos feito. aqui para botar o dedo na cara de ninguém. E também estamos. O que precisa é o pessoal que avalia, que cria essas ideias mirabolantes de cor, de raça, de etnia, sei lá o quê. Parar com isso, cara. Mas Parar é a com Constituição, isso. né, professor? Não é só não, STF, não tem na Constituição, Constituição isso. De negro, Não, tem dizendo que todos são iguais. são iguais, não tem negro. Mas branco, eles branco. usam a Constituição nos Não tem como. Eles usam a Constituição. É porque existem dois tipos de igualdade. Eu tenho a formal e a material. Eles sempre se aplicam à material. Ah, bom, mas aí não funciona. Se levar para o judiciário, cai. O STF vai dizer que está aplicando a Constituição. São entendimentos, é por isso que eu sempre digo, o presidente Bolsonaro falou um negócio muito interessante esses dias, ele disse o seguinte, olha, ano que vem, o futuro de 10 anos para frente do Brasil vai estar em jogo ano que vem. Por quê? Porque o presidente que foi eleito este ano, no ano que vem, vai escolher 2 novos ministros do STF. Exatamente. E os ministros, por exemplo, nós tivemos agora na Colômbia, a justiça colombiana, olha aí o nome, não devia nem ter esse nome de justiça, aprovou o aborto, né, de pessoas... Não, isso nem me fala. Já totalmente formada, com 6 meses de formação. Se assassinado. Quantas pessoas você não conhece que nasceram de 6 meses? Eu conheço É várias. assassinado. Assassinado. Mas aí foi o Poder Judiciário, tanto que ontem, essa semana passada Estão agora... mudando. Não estão mudando não. O presidente da Colômbia deu seu parecer totalmente contrário a essa legalização, mas sem poder fazer nada. Por quê? Porque foi um ativismo judicial. Foi o Poder Judiciário. O que é que poderia ser feito aí? Os cidadãos colombianos elegerem deputados corajosos que aprovassem uma lei determinando a proibição do aborto. Vocês já notaram Então, em ano casa? que vem vão ser escolhidos Então, 2 vocês já notaram em casa ministros que do STF. tudo está em torno, Da o centro, o eixo chama-se política. Então, é aquilo que eu sempre falo aqui no programa, olhar os seus candidatos, analisar o currículo. O cara aprontou, exclui. Não troque seu voto por um milheiro de tijolo, por, como o Rebouças sempre fala aqui, por carcaça de frango. Olha aquele candidato que coloca muito dinheiro na campanha, porque se ele gasta 4, 5 minutos para fazer uma campanha e vai receber de salário 3, ele vai fazer o que lá? Brincar de ser deputado ou vereador ou sei lá o que for.
Então, olhem isso, observem isso, prestem atenção. Agora, eu insisto aqui, Rebouças, para a gente fazer um convite, Márcio, professor. Eu quero que o professor me passe quem é o presidente dessa banca. Vamos insistir, bater nesse assunto até o final, porque não pode. Nós temos que parar com essa burocracia. Para parar com isso. Mas o governador mandou. Mas como que o governador mandou um absurdo desse? Não tem que obedecer. Né? Eu acho que as instituições têm que ser livres da forma de pensar e objetivos. Não é um pau mandado porque tem um cargo. Deixar de ser puxa-saco. Essa é a realidade. Desculpa aqui o termo popular, que é para a população entender. Eu me lembro que lá em São Paulo, quando o Dória deu uma ordem para a Polícia Militar falou, não vamos cumprir. E aí, ninguém é obrigado a cumprir ordem legal. Tirou o pé e ficou quieto, não vamos cumprir. Eu não me lembro se foi a ocasião, foi por causa do quê mesmo. Polícia Militar, devido àquela questão de prender as pessoas que estavam andando na rua sem oferecer risco nenhum. Da Covid. Nós não vamos fazer isso. E acabou. Então, é isso que tem que se fazer. Nós temos que, vocês que estão aí avaliando. Era o que o grande Martin Luther King, né, defendia nos Estados Unidos, a chamada desobediência civil. Não é praticar crime, não é fazer vontade. Não violenta. É somente não fazer. Não violenta. Não fazer algo que é absurdo, que é ilegal a consciência do cidadão. É a desobediência civil. Desobediência civil não violenta. Não, mas nenhuma desobediência civil é violenta. Toda ela é sem violência. Mas houve personagens nos Estados Unidos que foram desobedientes civilmente, mas com muita violência. Trouxe muitos males também. Malcolm X, né? Que pegou o viés e fez isso. Mas o Martin Luther King, ele sempre falou, a desobediência civil é pacífica. E é só não fazer. Mas uma pergunta... Aliás, não precisa nem criar um confronto. Não vou fazer, acabou, ponto final. Foi o que aconteceu na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma pergunta para o professor. O senhor teme, como professor de concurso, que essa lei que hoje impera no Estado do Ceará se torne uma base, né? Seja também estabelecido em outros estados da federação? Mas já existe uma lei federal também, já. Olha só. Já existe uma lei federal de cotas. Da época do governo PT. Olha da só. época do governo PT. Não é uma coisa... Quem estabeleceu cota no Brasil foi o Lula no seu primeiro mandato já. De lá para cá, quem segurou muito isso foi a bancada evangélica. Segurou muito para não ter... Senão já tinha cota para gay na polícia, cota para gay para médico, cota para gay para professor, como eu falei que tem um vereador aí que é em Fortaleza, uma cota para gay para os cargos municipais. Quem é o vereador? Fala o nome, pô. Eu não lembro o nome dele agora, se eu soubesse eu tinha falado. Então, Rebouças, eu não lembro agora o nome dele. Então você vê que sempre alguém vai ter um subterfúgio. Você falou muito bem no início do programa sobre a questão de quem você vota para o deputado estadual. Se o professor está falando que já há uma legislação, uma prática da federação, você vê que a coisa vai muito além dos deputados estaduais. São né? federais. Deputado federal, Sim, senador, sim. Como você falou também, os ministros do STF. Aí é o presidente. Aí, quem você vai votar esse ano vai decidir quem vai colocar ministro do STF, se de esquerda ou se de direita. Isso aí vai influenciar na vida do povo brasileiro por décadas. Então presta atenção, o eixo, o centro, se chama política. É daí que saem as decisões. Marcelo, olha que interessante, nos Estados Unidos existe o Super Bowl, né? Que aqui o futebol lá, a final do Super Bowl, o futebol americano, o beisebol, né? Não, do Super Bowl, é o futebol americano. Ele é a maior audiência da televisão norte-americana. Mas existe um evento que, quando ocorre, supera a audiência televisiva do Super Bowl. É a sabatina do ministro da Suprema Corte Americana. Acredita nisso? O povo é tão politizado que a sabatina é transmitida ao vivo. Eles querem saber o que está acontecendo. E a população para assistir. Quem é esse cara? Vamos quem é esse cara que vão colocar? Vamos ver o que ele vai falar. É outra realidade. Como aqui no Brasil, que é ali aquele casadinho dos senadores com o deputado. Ninguém sabe o que é TV Câmara, TV Senado, ninguém sabe. Vamos lá, Rebouças. Está finalizando o programa, suas considerações finais. Segue nas redes sociais aí, Carlos, no Instagram é Carlos Rebouças, advogado cristão. E que Deus te abençoe. Mas você não ia mudar? Carlos Rebouças espartano. Vai alterar. Rebouças tanto o Rebouças quanto o Márcio é top, porque são opiniões que realmente fazem diferença para a sociedade. É isso que a gente quer levar para vocês aí em casa. Professor Cardoso, doutor Cardoso. O tempo você viu que é curto, está acabando, mas foi. A presença aqui. Eu acho que o debate foi bastante interessante.
vai esclarecer alguns pontos. Eu quero o nome das pessoas que fazem parte da comissão, que eu vou enviar as fotos da aglomeração convidá-las. Isso, me manda as fotos pra gente colocar. E prazer em receber. Suas considerações, sua rede social, por favor. Agradeço o convite. A rede social é @cardoso_neto35. Eu boto dicas lá, já trago essa polêmica aí da Polícia Isso, está Militar. passando aí embaixo os caracteres.